Seja muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje vamos falar sobre mais uma verdade dolorosa sobre planos de ação. Esse aqui já é o quarto vídeo da nossa série que aborda questões problemáticas e recorrentes que giram em torno desse tema. E nesse tema de hoje eu trago mais uma questão que infelizmente você já deve ter lidado aí na sua rotina, no seu ambiente de trabalho. Infelizmente. Antes de irmos direto ao ponto, aproveite essa oportunidade para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo dessa série, além dos demais temas que eu trago aqui para o canal, tudo bem? E agora sim, indo direto ao ponto, eu já coloco para você que não tem muito para onde correr. É uma verdade sim que encher um plano de ação com muitas ações não garante necessariamente o alcance de excelentes resultados. Há uma crença comum de que quanto mais ações colocamos em um plano, maior vai ser a probabilidade de resolvermos os problemas e de alcançarmos excelentes resultados. Essa ideia, apesar de parecer lógica, leva muitas equipes a preencher seus planos de ação com inúmeras tarefas, acreditando que quanto mais abrangente o plano, maior segurança ele oferece. Porém, na realidade, as coisas são bem diferentes. Não necessariamente isso se aplica e geralmente essa ideia está muito equivocada. O que justifica esse equívoco é que, na realidade, o que realmente faz a diferença em um plano de ação é a qualidade das ações definidas. Nesse sentido, não é necessariamente determinante para o sucesso a quantidade das ações de um plano, mas sim a assertividade na escolha delas. Só para deixar claro, a assertividade envolve a capacidade de escolher, definir ações de forma clara e direcionada, priorizando aquelas que realmente impactam a resolução do problema e geram resultados significativos. Se você enche um plano com muitas ações sem considerar o aspecto da assertividade, muito provavelmente só estará criando um documento bonito que vai ficar engavetado ou que só vai gerar gastos e frustrações. Agora, por outro lado, um plano que prioriza a qualidade das ações ou a assertividade, como eu acabei de falar, tende a ser executável, viável e eficiente. Afinal, estamos falando de um plano que é construído de maneira a evitar o desperdício e direcionar o foco e os recursos para o que realmente importa. Ok, já falamos a respeito de assertividade, já abordamos que isso é importante para construir um plano eficaz, mas na prática, o que precisa ser levado em consideração para se construir um plano assim? Antes de mais nada, para construir um plano eficaz composto de ações assertivas, é preciso determinar ações que sejam exequíveis. Neste caso, a construção do plano considera os recursos disponíveis da organização, por exemplo, tempo, pessoas, orçamento, e vai adaptar todo o planejamento para que ele seja executável, de acordo com as possibilidades e limitações reais da organização. Se esses pontos não forem levados em conta, as consequências certamente serão desastrosas. Inclusive, o plano pode ser condenado ao fracasso antes mesmo de começar a ser executado. Isso por conta da frustração que causará na equipe. O que eu estou querendo dizer é que quando a equipe olha para um plano com uma enxurrada de tarefas mirabolantes, ela tende a se frustrar. Basicamente, nesse momento eles já sentem que não será possível executar aquilo tudo e o plano naturalmente fica fadado ao fracasso. Agora, um plano viável, por outro lado, é um plano que tende a ser motivador. Afinal, ele desperta nas pessoas a confiança de que tudo aquilo pode ser executado e de que os resultados podem sim ser alcançados. Em segundo lugar, as ações escolhidas devem ser práticas e direcionadas para resolver o problema central. Isso sem incluir atividades secundárias ou então atividades desnecessárias que desviem o foco do objetivo principal. Uma questão bem pertinente a ser respondida sobre esse tópico é a seguinte: como podemos identificar o que é desnecessário para que então a gente não perca tempo, não gaste energia com isso? Respondendo à questão, a realização de um diagnóstico preciso antes de definir as ações é fundamental, é decisivo. O diagnóstico funciona como um mapa. Ele aponta exatamente onde está o problema e as suas causas para que possamos focar exatamente no que interessa, evitando assim a perda de tempo com ações que não impactam o resultado final. Um diagnóstico inicial bem feito é o que possibilita a criação de um plano de ação realmente efetivo. Ele cria condições para que sejam determinadas ações precisas e impactantes, não uma lista inflada de tarefas sem direção, tarefas sem sentido.
Em suma, o diagnóstico é um recurso fundamental para que a gente seja assertivo na definição das nossas ações. Agora vamos ver alguns pontos relativos à diferença entre um plano antecedido de um diagnóstico e outro plano que é feito basicamente sem um diagnóstico inicial. E começaremos pela via do plano de ação que é feito com o diagnóstico inicial. Ou seja, o plano de ação em que as ações podem ser muito mais focadas no que realmente importa, ajudando-nos a evitar a perda de tempo e recursos com soluções que são desnecessárias. Quando a gente tem um plano de ação que é feito com o diagnóstico inicial, a gente tem um plano de ação que é determinado com a possibilidade muito maior de economizar esforços. Afinal, nesse plano, o trabalho é direcionado para o que realmente traz resultados concretos, evitando assim diversas questões problemáticas, como por exemplo as sobrecargas de trabalho. Por fim, quando é feito um diagnóstico, temos também resultados mensuráveis, algo que permite medir o impacto de cada ação com precisão e facilita o acompanhamento do progresso de cada etapa do seu plano. Agora, sem o diagnóstico, a história é bem diferente. Existe grande possibilidade de as ações determinadas serem dispersas, genéricas e pouco alinhadas com o problema real, o que vai culminar em um plano praticamente sem foco. Além disso, há grandes chances de haver desperdício de recursos quando o plano é criado sem o diagnóstico inicial. Afinal, a equipe gasta tempo e esforço em atividades que não trazem impacto significativo ou sequer trazem impacto algum para o problema em questão. É praticamente como trabalhar, como gastar energia, como se esforçar à toa. Para fechar essa questão, ocorre também quando o plano é feito sem o diagnóstico inicial, a falta de medição clara. Isso porque, desde o início, sem um direcionamento claro, torna-se difícil acompanhar o progresso de forma objetiva. E isso, eu sei, você deve saber também, que é algo fundamental para um plano de ação. Se não tem, se não existe, se não há essa possibilidade, temos aí um grande problema. Tendo em vista esses dois caminhos, o de realizar o diagnóstico e o de não realizar o diagnóstico inicial, sem dúvidas, o caminho ideal para ser mais assertivo na construção de planos de ação é o primeiro, ou seja, o caminho de realizar o diagnóstico inicial. Agora, para a gente aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre essa questão, nada melhor do que um exemplo, né? Imagine uma empresa que está enfrentando um problema com um indicador essencial relacionado à qualidade do atendimento. Nesse caso, a performance do indicador está aquém do esperado, está muito abaixo da meta, e diante disso foi feita uma força-tarefa na empresa para resolver essa questão. No intuito de serem mais assertivos na determinação de ações para resolver essa questão, os envolvidos optaram por realizar um diagnóstico inicial, ou seja, começaram muito bem. Nesse diagnóstico, foram identificadas 4 causas raízes, as quais eram responsáveis pela diferença dos 28 pontos percentuais no resultado do indicador comparado com a sua meta. Pois bem, a causa A, que está relacionada à inexistência de processos padronizados, de acordo com esse diagnóstico, impactava em 4 pontos percentuais o indicador, sendo responsável por cerca de 14,3% dos efeitos. A causa B, que estava relacionada a erros operacionais, impactava em 11 pontos percentuais o indicador, sendo responsável por cerca de 39,3% dos efeitos. Já a causa C, que está relacionada à comunicação inadequada, impactava em 6 pontos percentuais o indicador, sendo responsável por cerca de 21,4% dos efeitos. Por fim, a causa D, que está relacionada a falhas no atendimento, impactava em 7 pontos percentuais o indicador, sendo ela responsável por cerca de 25% dos efeitos. Com base nessas constatações, já conseguimos visualizar o que é prioridade de ser atacado. Da mesma forma, conseguimos ver o que está causando maior impacto no indicador. Conseguimos ver o quanto podemos obter de ganho positivo no indicador ao se voltar para tratar uma determinada causa. E nesse mesmo sentido, conseguimos identificar aonde empregar os nossos recursos para obter resultados significativos de forma mais rápida. Por último, mas não menos importante, conseguimos também determinar um critério objetivo para definir aquilo que é desnecessário, isto é, tudo aquilo que é fruto do achismo, de suposições vagas, do senso comum, de percepções que são infundadas, etc. Tudo aquilo que não é seguro, tudo aquilo que não está dentro do diagnóstico.
O diagnóstico, de forma geral, já aponta para onde os esforços devem ser voltados e ainda destaca claramente o que é prioridade ou não e ainda mais qual o ganho possível ao se agir em uma causa específica. Não há sentido nenhum em atacar o que foge do diagnóstico por puro capricho e acabar inflando o plano com ações aleatórias, ações sem sentido. O direcionamento que o diagnóstico dá serve justamente para impedir que a equipe se disperse com ações para todos os lados, para impedir que a equipe caia na ideia equivocada de que a fórmula do sucesso é encher o plano de ações e quanto mais ações, melhor. Quanto mais ações, maior a segurança de o plano dar certo e gerar resultados significativos. No fim da história, precisamos reafirmar aquilo que vimos na primeira ideia sobre esse tema de hoje. Ou seja, mais ações não significam mais resultados. Não há uma relação necessária entre essas duas coisas. Um bom plano de ação é aquele que tem ações de qualidade, ações assertivas. Essa é a fórmula, esse é o caminho, ok? Então é isso. Com essas colocações eu finalizo aqui o tema de hoje. De antemão, eu agradeço por você ter assistido esse conteúdo até aqui. Muito em breve eu volto com a verdade dolorosa sobre planos de ação número 5. Só relembrando, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Curta esse vídeo se você gostou do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir também essas verdades dolorosas. E comente aí abaixo se você tiver algum ponto a acrescentar, alguma dúvida, alguma experiência a compartilhar, enfim, o que você quiser. No mais é isso, eu fico por aqui. A gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Forte abraço e até mais.